Olá, bem-vindo ao Livre Quiz. Neste vídeo você pode acertar 10 questões sobre a Bíblia Sagrada. Você conhece bem a Bíblia? Vamos fazer o teste, mas antes inscreva-se no nosso canal, curta e vamos para o vídeo. Primeira pergunta: qual animal falou com Balaão? Alternativa A: jumenta. Alternativa B: mula. Alternativa C: ovelha. Alternativa D: peixe. Pense um pouco antes de responder. A resposta certa é a alternativa A: jumenta. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Números capítulo 22 versículo 28. Segunda pergunta: qual é o último livro do Antigo Testamento? Alternativa A: Abacuque. Alternativa B: Ageu. Alternativa C: Zacarias. Alternativa D: Malaquias. Tempo para pensar um pouco. A resposta certa é a alternativa D: Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Terceira pergunta: o que aconteceu com Daniel depois que ele deu graças a Deus por sua janela aberta? Alternativa A: foi arrebatado. Alternativa B: foi lançado na cova dos leões. Alternativa C: foi preso. Alternativa D: foi repreendido pelo rei. Pense bem antes de responder. A resposta certa é a alternativa B: foi lançado na cova dos leões. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel capítulo 6 versículo 10 e 16. Quarta pergunta: qual foi a reação de Jonas ao caminho da cidade de Nínive que o povo respondeu à mensagem de Deus? Alternativa A: ele ficou feliz. Alternativa B: ele ficou atento. Alternativa C: ele ficou com raiva. Alternativa D: ele se arrependeu em ir a Nínive. Tempo para pensar um pouco. A resposta certa é a alternativa C: ele ficou com raiva. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Jonas capítulo 4 versículo 1. Quinta pergunta: Zacarias e Isabel foram informados por um anjo que eles teriam um filho. Como ele deveria ser chamado? Alternativa A: Joel. Alternativa B: João. Alternativa C: Jonas. Alternativa D: Jessé. Pense bem. A resposta certa é a alternativa B: João. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Lucas capítulo 1 versículo 13. Como está o seu desempenho? Está acertando? Nos abençoe curtindo e se inscrevendo no canal. Vamos para a sexta pergunta: como Jesus disse que deveríamos receber o reino de Deus? Alternativa A: como uma dádiva. Alternativa B: como um anjo. Alternativa C: como uma benção. Alternativa D: como uma criança. Pense um pouco antes de responder. A resposta certa é a alternativa D: como uma criança. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Lucas capítulo 18 versículo 17. Sétima pergunta: o que aconteceu com quem não foi encontrado escrito no livro da vida? Alternativa A: não entraram no céu. Alternativa B: voltaram para a terra. Alternativa C: eles foram lançados no lago de fogo. Alternativa D: não aconteceu nada.
Tempo. A resposta certa é a alternativa C. Eles foram lançados no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 versículo 15. Oitava pergunta. Em seu sermão da montanha, o que Jesus diz sobre o amanhã? Alternativa A. Basta a cada dia o seu mal. Alternativa B. Amanhã não nos pertence. Alternativa C. Amanhã não existe. Alternativa D. Volte amanhã. Pense um pouco antes de responder. A resposta certa é a alternativa A. Basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6 versículo 34. Nona pergunta. O que José instruiu para ser colocado no saco de Benjamim? Alternativa A. Mantimentos. Alternativa B. Apenas grãos. Alternativa C. Apenas roupas novas. Alternativa D. Dinheiro e uma taça de prata. Pense um pouco. A resposta certa é a alternativa D. Dinheiro e uma taça de prata. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Gênesis capítulo 44 versículo 1 e 2. Décima pergunta. O que Paulo fez ao adivinho que fez seus senhores infelizes? Alternativa A. Não acreditou no adivinhador. Alternativa B. Ordenou o espírito de adivinhação sair. Alternativa C. Mandou prender o adivinhador. Alternativa D. Pediu a prisão do adivinhador. Tempo para pensar um pouco. A resposta certa é a alternativa B. Ordenou o espírito de adivinhação sair. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos capítulo 16 versículo 18. Chegamos ao fim de mais uma série de perguntas do nosso livre quiz de hoje. Deixe nos comentários quantas questões você acertou, deixe também uma sugestão de mensagem bíblica, e sua cidade para citarmos no nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família hoje e sempre. Até o próximo vídeo.